Você estava falando sobre iniciações fora do corpo, eu lembrei, cara, de uma experiência que eu até vou compartilhar contigo, porque é a pessoa adequada, né? Vários monges, né, vestidos de laranja, ensinando um processo de levitação. Achei muito interessante. Mas a levitação eu lembro que eu fazia força. E ele fala, não é força, solta essa força. A hora que soltou a força era como se plasmasse uma imagem de um pequeno monge no umbilical, e ele subia assim para o teto bem facilmente, assim. Isso era uma técnica taoísta inicialmente chinesa, você visualizar um monge aqui fazendo ele ascender e sair por aqui, formando um corpo de luz pela tua mente. Técnica chinesa, Olha só. original. E aprendi isso, e fiquei com isso na cabeça, foi tão Tem que agradável. separar, viu? Tudo é possível, cara. Agora vencer a lei da gravidade, mas é possível alguém, um monge, depois de muitos anos. Agora, isso não forma o caráter de ninguém. Você pode levitar o corpo e, ao mesmo tempo, não escapar das suas emoções mais pesadas. E um detalhe, muito disso era flutuação do corpo astral, centímetros para fora, sem sair inteiro, que a pessoa achava que estava levitando era o corpo, e era o outro corpo. Tem sentido, porque estava fora do corpo, né? E essa questão aí do monge, né? É interessante essa simbologia, né? De Sim. visualizar. E esse livro, o Aliás, Larry Bieder só aqui. para citar um outro livro que saiu na década de 20, do século 20, do Richard Wilhelm, que era um sinólogo alemão que viveu anos na China, e ele fez uma das primeiras traduções do Tao Te Ching, do Lao Tse, aqui no Ocidente. Era um cara espetacular. Ele fez um livro chamado O Segredo da Flor de Ouro, prefácio do Jung. Neste livro, ele reproduz lâminas que ele achou entalhadas, desenhos entalhados, e ele reproduz o desenho, que é justamente a sequência dos monges taoístas, visualizando um monge interno fluindo para fora. Chama-se O Segredo da Flor de Ouro. O Segredo da Flor de Ouro. E esse livro, ele é meio difícil de achar, não é? Olha, ele saiu aqui pela editora Vozes, por incrível que pareça, no Brasil. Depois tem uma edição da Pensamento que eu não gosto, porque é interpretada por um monge budista, que não era taoísta. São doutrinas diferentes. E o Larry Bieder, ele tem várias obras, né, que relacionam a temática. Porque, assim, o pessoal fala muito que a teosofia e o ocultismo não são a mesma coisa, mas eu Não vejo são, entrelaçamentos interessantes, mas né? há correlações, porque a teosofia, qual que é a diferença? A abordagem teosófica que não é a hermética. Porém, há um conjunto de temas que são correlacionados. Esse livro aqui do Leadbeater, O que há além da morte, é um dos melhores livros dele. O Leadbeater, ele era parceiro da Annie Besant na condução da Sociedade Teosófica, mas era um cara bem polêmico. Ele foi iniciado pela Blavatsky. Era um grande clarividente. Aquele livro Os Chakras, que é um clássico, é dele, e tantas outras obras, a Clarividência também. E aqui ele relata coisas que ele viu durante a vida dele, fenômenos. Aí é um livro que escapa um pouquinho do âmbito teosófico, porque são as experiências dele como clarividente, vendo coisa e narrando. Inclusive, imagens do passado. É o livro dele que eu mais gosto, tá? O que há além da morte. Aqui é o Leadbeater, revela o lado dele, pessoa. Não é o cara teosófico, ele era maçom também, era reverendo, você ter uma ideia, né? E é um cara que, dentro da sociedade teosófica, foi muito polêmico por várias coisas, inclusive, muitos teosofistas modernos não suportam e tentam tirar ele do contexto. Mas a quantidade de livros que ele lançou é muito grande no âmbito da teosofia. Esse aqui, para mim, é o melhor livro dele. Ele descreve fenômenos que ele viu de espíritos, imagens mentais e várias atmosferas, entidades presas em ambientes. É bem legal mesmo. Será que tem ainda para o Tem. pessoal procurar? Editora Pensamento. Agora, eu sei que a editora Teosófica de Brasília vem reeditando vários livros da teosofia. Então, me parece que a editora Pensamento abriu mão de vários livros dela da teosofia, e a editora Teosófica de Brasília está relançando. Esse eu não sei se foi relançado por lá. O Jamil falou que tem várias que estão relançando, porque virou agora, né? Não tem mais o domínio em relação a isso, né? E por falar em ocultismo, né? Queria citar esse também. O lado oculto das coisas que tem relação com a teosofia. Esse é o lado oculto das coisas, que praticamente é a continuação desse aqui, tá?
Esse aqui tem um capítulo sobre espíritos da natureza, sabe? Eu gosto muito desse livro também, fala de atmosferas. É um complementa o outro. Seria legal ter os dois. Para mim, os melhores livros do Leadbeater são esses dois. E aí antes da gente, já que a gente está falando de teosofia, né, e isso envolve a Blavatsky, e aí a gente tem um lance que talvez tenha sido difundido de uma forma totalmente pública, o que não era público antes, a questão desses mestres ascensionados, A né? Blavatsky foi a primeira a falar nisso, Rafael. Agora, há rumores de que a Blavatsky, pouco antes da morte, já no leito de morte, teria dito que ela se arrependia de ter revelado a presença dos mestres ascensionados, porque, na opinião dela, viraria uma neo-religião. Cara, é só olhar a quantidade de grupos hoje que gosta de mestre da Fraternidade Branca. É o cara que gostava do São Pedro e agora gosta do Kutume, do El Moria, né? Então, nesse sentido, sim. Agora, eu conheço grupos muito bons que trabalham com mestres ascensionados, grupos sérios. Não é isso que nós estamos falando. Estamos falando de pessoas que olham isso como uma neo-religião de mestres, e aí se prende nisso, ao invés de aproveitar o ensinamento grandioso desse pessoal. E esses mestres que são citados, eles são iniciados. Todos iniciados antigos, né? Com várias vidas em vários contextos, e que estavam ali como orientadores. Agora, a Blavatsky foi a pessoa que abriu o conhecimento da Fraternidade Branca na Europa. E você considera que a teosofia seja algo filosófico ou é iniciático? Não, iniciático não é, porque a teosofia sempre foi pública, né? Agora, dentro da sociedade teosófica, durante algum tempo, surgiu a Ordem da Estrela do Oriente, quando surge o Krishnamurti, e o Leadbeater e Annie Besant queriam colocar ele como salvador do mundo, e criaram algo que a Blavatsky não criou, uma sociedade hermética dentro da sociedade teosófica, a Ordem da Estrela do Oriente, até que o Krishnamurti renega o papel, desmancha aquilo e diz que era viajada na maionese, se afasta da teosofia e vai fazer o grande trabalho dele como filósofo. Quem quiser conhecer um pouquinho dessa história, tem um livro da Pupul Jayakar, que é uma indiana, contando a história da Ordem da Estrela do Oriente, o Leadbeater, Annie Besant e a saída do Krishnamurti. E tem um livro da editora Pensamento chamado Os Anos do Despertar, da Mary Lutyens, que ela conta parte também dessa história. Eu gosto de deixar referência bibliográfica. Eu vou em muitos podcasts. Às vezes você encontra comentários, os mais inúteis, de pessoas que não pesquisaram, fica no achismo. Eu gosto de dar informação para deixar as coisas no devido lugar. Ninguém precisa concordar. O que eu estou falando é de história. É só a pessoa pesquisar, vai achar a mesma informação. E esse ponto do Krishnamurti é um divisor de águas, porque justamente ele entra nessa figura que você falou, né? O esperado, o avatar da nova era. Né? Todas as áreas, os budistas estão esperando o novo Maitreya, os hindus estão esperando o Kalki, que seria o 10º avatar de Vishnu, os judeus estão esperando o Messias, o cristão está esperando a segunda vinda de Jesus. Cara, o tempo inteiro, na nossa imaturidade, a gente terceiriza responsabilidade de salvação para um ser de fora. Não há salvação porque você não está condenado a nada, a não ser a sua própria ignorância. O que existe é evolução. Seres maiores funcionam como professores, orientando os alunos, mas não vão entrar no aluno para fazer a prova para ele, senão o aluno não cresce se não for testado. E todos esses livros que a gente colocou, alguns têm exercícios práticos, alguns têm conduções, né? E na sua opinião, e eu vejo muitas pessoas comentando sobre isso, existem riscos em uma pessoa querer, através de livros e o que ela fazer sozinho? Sozinho, ainda mais mediunidade. É diferente, Fael, quando é uma capacidade anímica, porque aí é o autodesenvolvimento do ser, que até o animal tem capacidades. Agora, a parte mediúnica, ela é influência do plano espiritual sobre você. Não dá para você fazer isso sozinho. Agora, é possível um bom médium responsável, depois de anos de prática em grupo, fazer um trabalho sozinho, porque ele está calçado por anos de prática. Um iniciante, não. E quando alguém encontrar uma prática, entenda, é só uma prática. O caráter dela é outra história. Desenvolvimento paranormal não é desenvolvimento espiritual,
porque você pode ter um paranormal que faz o mal com a paranormalidade, ele não tem espiritualidade. O legal é, estuda a prática, mas estuda o fundamento, a teoria, soma e vê em que aquilo te melhora enquanto pessoa. Se não te melhorar, só para desenvolver um poder qualquer, não te melhora, só aumenta o teu ego. E a gente está falando de ego, né? E o que que é qual o problema do ego nesse lance das Poder. iniciações, né? Aumento do poder, se você não tiver equilibrado, poder sem sabedoria corrompe. Isso é básico. Então, sabedoria equilibra o poder para alavancar progresso e evolução para todos. E a gente tem aqui mais alguns livros, inclusive tem um aqui que você falou que dá para o pessoal também acessar no site, né? Mas vamos falar. Esse aqui é o livro O Corpo Astral. É uma série de livros publicados na década de 20 e 30 do Arthur Powell. O que esse cara fazia? Ele era um teórico. Ele pegava coisas do Leadbeater, Gina Arajadaz e autores teosóficos, Seinert, Blavatsky, e condensava. Então ele fez uma série de livros. O duplo etérico é um, na sequência o corpo astral, depois na sequência o corpo mental, depois na sequência o corpo causal e o ego, os veículos de manifestação da consciência pela abordagem teosófica. Esse livro aqui, como fala da estrutura do corpo psíquico, chamado corpo astral, na área espírita perispírito, na projeciologia psicossoma, por exemplo, o corpo espiritual na Bíblia, no Paulo de Tarso, é Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. O termo corpo espiritual é de autoria do Paulo de Tarso. E aí, esse livro trata da abordagem teosófica e acaba abordando estrutura do corpo astral e, num ponto ou outro, acaba falando de saída do corpo. Mas o livro não é de saída do corpo, é a estrutura do corpo astral, o que ajuda estudante de saída do corpo a entender a estrutura do corpo psíquico. Nesse sentido, vale muito.